taxa de complicação nesses pacientes não foi menor, não foi maior, desculpe, à exceção dos eventos que chamam de sangramentos menores. E, de fato, houve mais sangramento naqueles pacientes que estavam usando o Marevan do que naqueles que estavam usando só Aedes. Um ponto interessante que o Wars conseguiu tocar a bola para a gente em relação ao chamado INR ideal. Então, eles foram tateando pelo TAP/INR e viram que realmente naqueles pacientes que tinham um TAP entre 2 e 3, parecia ser o grupo de pacientes que mais tinha benefício, especialmente naqueles pacientes que conseguiam manter entre 1,5 e menor do que 2, apesar de quando você joga na população geral, realmente o benefício maior era aqueles que tinham entre 2 e 3. A subanálise do Wars, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eles mostraram que, na verdade, você tinha um benefício um pouco diferenciado naqueles pacientes que tinham, por exemplo, positividade para sorologia, para SAF. Então, isso vai ser um outro grupo, um TAP, um valor de INR um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado a ver. O racional da anticoagulação é primeiro reconhecer, obviamente, aquela condição que leva à necessidade de anticoagulação, seja pela isquemia, seja até mesmo pelo AIT. Lembrar que até mesmo a AIT tem indicação de anticoagulação, pode ter indicação de anticoagulação. Às vezes a gente fica focado na ideia de que só quem tem VAVC pode fazer anticoagulação, mas o AIT, a rigor da palavra, o workup é exatamente igual, a investigação, né, o workup, o tratamento, a profilaxia secundária também segue o mesmo ritmo do AIT. Até porque em alguns casos você vai ter um AIT que pode durar horas e você vai trombolizar esse paciente com AIT e você não vai ter condições de saber se de fato foi um AIT ou não. É uma avaliação retrospectiva. Lembrar que o conceito de AIT ele é um conceito meio que tissular. Significa que são um déficit neurológico transitório, no qual você tem capacidade de estabelecer um território vascular correspondente e não existe alteração definitiva de neuroimagem. Quando eu falo definitiva, é de fato uma lesão gliótica, por exemplo. Alterações do FLAIR, DWI, elas são factíveis, elas podem acontecer num paciente com AIT. Inclusive, alterações do FLAIR podem tocar a bola para aumento de risco de AVC. Eu acho que foi um dos pontos que o Marcelo Marinho estudou aqui na escola, um paper publicado no Dr. Gisele, mostrando exatamente isso. Os pacientes com AIT e FLAIR, geralmente são aqueles de mais alto risco, estratificado pelo ABCD2, e tinham maior chance de fazerem de fato AVC isquêmico, né? Recorrência ao AVC isquêmico, o AVC isquêmico instalado, que é exatamente o propósito aí do ABCD2. Lembrar que o ABCD2 hoje não é o único, ele não está isolado nesse caminho aí na predição do risco de recorrência de AVC, e a gente tem outros scores, como por exemplo o ABCD3 e o ABCD2I, que incorporou exatamente a alteração de imagem, seja com tomografia, no caso do ABCD2I, ou com a ressonância, olhando principalmente para o FLAIR, ou, olhando nesse caso do ABCD2I, olhando especificamente para o DWI, certo? Muito bem. Aqui só reforçando, esse é um trecho do Up to Date, em que ele fala sobre o uso de anticoagulação, e aí aquele bridge que a gente pode ou não fazer nos pacientes que vão usar NOAC ou que vão usar Marevan. A rigor, na imensa maioria dos casos, a gente não precisa fazer bridging com heparina. O bridging com heparina está associado, inclusive, com o maior risco de sangramento em alguns casos, apesar dessa consideração aí que o Up to Date fez. O bridging, especialmente quando a gente vai usar a varfarina, ele seria útil apenas naqueles pacientes que sabidamente são portadores de deficiência de proteína C e S, pelo estado procoagulante inicial que pode acontecer. Pergunta importante, oclusão de basilar. Devo ou não anticoagular oclusões de basilar? A gente não teve diferença absoluta nesses pacientes quando a gente fez anticoagulação pura. Então, anticoagular basilar parece não ter um efeito tão importante como a gente imaginava no passado. Obviamente, a exceção fica para o tratamento, as puxas de TPA, que aí, obviamente, tem indicação caso o paciente tenha janela terapêutica para isso. O outro ponto em relação à dissecção de carótida. A gente sabe que existe bastante divergência na literatura. Algumas escolas, eu diria que realmente é um grupo são grupos bem ferrenhos defensores da anticoagulação na fase hiperaguda. O Mass General é um clássico, o Dr. Louis Kaplan sempre defende isso, sobre a não inferioridade e o benefício real quando você trata com esses pacientes com dissecção hiperaguda, com Marevan, por exemplo. Mas na literatura, pelo menos o TreatCAD mostrou que a gente não tem diferença, existe uma não inferioridade, na verdade, da aspirina em relação ao uso de heparina. Desculpe, de varfarina.
Sildisnedon foi aquele caso que a gente colocou recentemente no nosso grupo, aquele paciente que tinha um nível bem importante, um nível disseminado. E aí a gente tem que lembrar que a Disnedon está dividida em dois grupos. Aqueles que têm associação com SAF e ou lúpus, ou aqueles que não têm associação com SAF e ou lúpus. Vamos lembrar desses pacientes que têm AVC de repetição, enxaqueca, comprometimento cognitivo, que pode acontecer na imensa maioria dos casos, presença de coreia e tremor, isso aí fica um pouco mais restrito, e a oclusão retiniana central, que é uma complicação potencial nesses pacientes. Além da hipertensão. Então, são pacientes, em geral, de 15% a 35% são pacientes hipertensos. O diagnóstico diferencial ficou principalmente, eu diria, com as crioglobulinemias, a PAN com N, e a vasculite livedoide, que também pode ser uma característica desses pacientes. Nifedipina diminui sintoma, então quem tem muita queixa de alteração do dedo pode se beneficiar com nifedipina. E aí a varfarina, principalmente naqueles pacientes que, quando a gente consegue, benefício maior quando a gente consegue manter um NR mais alto, um NR maior do que 2,9, especialmente naqueles pacientes que têm SAF, né, que tem sorologia para SAF. E aí lembrar que mulheres que usam anticoncepcional, a gente deve contraindicar o uso anticoncepcional, e no tabagismo, cessar o uso do tabagismo. O subanálise do WARS, aí conduzido pelo professor J.P. Moore, fez um comparativo do benefício da anticoagulação com varfarina versus aspirina nesses pacientes que tinham sorologia positiva. Quando a gente avalia, esse é um anticoagulante lúpico, mas quando a gente utiliza, anticorpo antifosfolípido, e quando a gente olha anticorpo anticardiolipina e anticorpo, o anticoagulante lúpico, você olha, você percebe que existe um benefício maior nesses pacientes que têm positividade de pelo menos dois autoanticorpos. Então, se for para anticoagular esses pacientes que têm, por exemplo, SAF, lembrar que a presença de dois marcadores reforça a ideia de que você vai ter benefício no tratamento com anticoagulação desses pacientes. Fibrilação atrial. A gente não tem muita dúvida de que, de fato, tratar esses pacientes com Marfan aumenta absurdamente a chance de menos AVC isquêmico. E aí a gente tem estudos do Eli, do Aristóteles, do Engage, que reforçam a ideia de que, de fato, a anticoagulação é benéfica nesses pacientes que têm a fibrilação atrial. A gente tem uma diminuição absurda do risco de eventos cerebrovasculares como um todo, mas principalmente eventos isquêmicos cerebrais e também AIT. Em relação ao grupo que pode se beneficiar disso, então a gente tem que ter cuidado nos pacientes que de fato têm alteração da função renal. Alteração da função renal, que a gente chama de end-stage renal disease, especialmente naqueles pacientes que estão em diálise, o uso do Marevan e do Eliquis, a gente vai já conversar porque o Eliquis parece ser benéfico, parece ser seguro nesse grupo de pacientes. Lembrar que existe indicação de ajuste de dose, tanto do Eliquis como também do Pradaxa. Você precisa ajustar a dose de acordo com a função renal do paciente, pela creatinina ou pelo clearance, alguns pelo peso e também pela idade do paciente. Respondendo algum pouco sobre quando iniciar, perguntando sobre quando iniciar a anticoagulação nesses pacientes com fibrilação atrial, a gente tem que ter em mente sobre o tempo de início de anticoagulação. A gente não sabe exatamente na literatura, o Congresso, a Academia Europeia, o guideline europeu, ele recomenda, e o canadense falam sobre o NIH, apesar da gente saber que não é a melhor estratégia. O americano fala um pouco sobre o ASPECTS, mas a gente não tem uma data cravada. Vendendo um pouco a sardinha, o Prophet talvez possa, a gente não estudou isso especificamente, talvez possa nos ajudar a determinar qual é o tempo ideal pelo risco do paciente desenvolver transformação hemorrágica, no caso Prophet, em pacientes não submetidos a terapia de reperfusão. Lembrar que existem exceções do uso desses medicamentos no caso dos pacientes que têm válvula. E aí a gente tem que lembrar da FA valvar, que aí a gente tem que ter cuidado no caso dos pacientes com estenose mitral moderada a grave, no qual existe contraindicação ao uso dos NURS. O uso de prótese biológica valvar, no entanto, ele é seguro o uso com a rivaroxabana, que foi o estudo RIVER, publicado, inclusive, rolou uma grande quantidade de pacientes aqui no Brasil, conduzida pelo professor Hélio Penha Guimarães e sob coordenação do Otávio Bervange, lá da Academia de Pesquisa Clínica do Albert Einstein. Muito bem. Um ponto interessante também é a insuficiência cardíaca, como a discussão que a gente teve ontem lá no ambulatório sobre qual é o grupo de insuficiência cardíaca que mais tem benefício. Então, fazendo uma meta-análise aí do Hellas, do Warsef, do Wash e do Watt, comparando varfarina com aspirina, a gente sabe que a fração de ejeção de abaixo de 35% parecem ter, pacientes com essa fração de ejeção, parecem ter um benefício na anticoagulação.
E aí, quanto menor for a fração de ejeção, maior vai ser a chance de benefício desses pacientes. Lembrar que a fração de ejeção baixa também pode estar associada com áreas inativas ou áreas de acinesia. As áreas de acinesia, no entanto, que são inferiores, inferiorapicais, são áreas que aparentemente não têm indicação estrita de anticoagulação. As outras áreas de acinesia parecem ter, de fato, mais indicação de anticoagulação. Essa informação ela vem no TOLST. Quando você olha lá o TOLST, especialmente no TOLST CCS, que ele dá uma série de informações sobre cada variável, vamos dizer assim, que ajudam na determinação da etiologia, ele fala lá sobre a localização de áreas de acinesia. E aí, insuficiência cardíaca como um todo também entra na jogada. O TOLST ele considera menores do que 33%. Então, a dica é, menor do que 35%, fique bastante atento. Menor do que 33%, a gente parece não ter dúvida. 30%, 28%, realmente não tem dúvida de que existe indicação de anticoagulação nesses pacientes. Uma dica, no entanto, que a literatura considera é sempre estratificar o risco pelo Hasbled, mas parece ser adequado. Pacientes que têm trombo ventricular, a gente sabe que o tratamento deve ser, de fato, anticoagulação plena nesses pacientes, então inicia anticoagulação, ainda parece que, nesse caso, realmente fazer o brinde é importante, você tem que anticoagular rápido esses pacientes, então, talvez não houvesse tempo para a gente tratar com o Marevan, esperar o efeito do Marevan, mas o NOAC também parece ser, os DOACs parecem ser promissores no tratamento do trombo intraventricular. Já o trombo em átrio esquerdo, ou apêndice arterial também esquerda, a gente tem indicação de Marevan, varfarina, pelo que a gente tem de evidência na literatura, pela American Heart Association, né, de recomendação, por pelo menos 3 meses. Já doença congênita cardíaca cenótica, também com a varfarina, tanto após a ET quanto a AVC, de etiologia provavelmente cardiovólica, ou seja, quando a gente investiga e não encontra. Doença de Chagas é uma pergunta interessante, é um ponto que, uma vez, inclusive, o professor, o Dr. Josh Wiley, lá no Colômbia, me fez isso. Ele perguntou, João, como é que vocês manejam o paciente com Chagas e que faz AVC? Chagas e AVC tem 4 mecanismos principais. Alteração de ritmo, e aí principalmente a redução do nó sinusal, bloqueio do átrio ventricular, e lá no final, um pouco menos provável, mas também está associado à própria fibrilação atrial. Além disso, alterações miocárdicas, e aí você pode ter não só a clássica dilatação, a cardiomegalia relacionada a Chagas, como alterações de motilidade de parede. Então, não se conforme quando você fizer um eco e tiver só cardiomegalia ou não tiver nada. Vale a pena fazer um eco bem feito para avaliar as alterações de parede, de contratividade de parede. Além disso, existe possibilidade da formação de alterações endocárdicas. Então, como se fosse uma endocardite, né? Não uma endocardite propriamente, mas uma endoteliopatia que pode ser uma área trombogênica. Então, ressonância magnética cardíaca, nesses casos, pode ser útil. Formação de aneurismas, aí, pelo próprio processo da contratividade de parede, e o tromboembolismo per si, que está associado não só por causas cardioembólicas restritas. Lembrar que a doença de Chagas está associada com doença de pequenos vasos, então pode fazer uma aterosclerose intracraniana acelerada, de grandes vasos, de pequenos vasos também pode fazer microangiopatia, levar aumento de risco de doença lacunar, e ainda um estado inflamatório persistente, independentemente de qualquer alteração estrutural. Então, em alguns casos, quando você tem uma recorrência de AVC, principalmente num segundo AVC, por exemplo, ou alguma dessas alterações, parece, de fato, ter benefício tratar. E aí, inquestionavelmente, quando você tem trombo intracardíaco, que tem indicação de anticoagulação nesses casos. E aí ele fala sobre, pode ser benéfico, especialmente nos pacientes com FA paroxística, eventos tromboembólicos prévios e trombose. E aí a anticoagulação plena nesses pacientes parece ser um benefício naqueles casos de risco aumentado à aspirina. João, o que pode ajudar a gente na tomada de decisão? Se a gente for condensar tudo que a gente tem hoje de recomendações pelos guidelines. Paciente com FA, principalmente, um Chagas vasco elevado, 1 igual a 2, evidência de som de VE, ou aneurisma apical, ou trombo intracavitário, e a gente tem evidência de uso do Marevan até agora. O fibroelastoma mitral, então a gente tem que lembrar que ele, per si, não só pelo risco de embolização direta dele, mas pela chance de embolização acima dele. Então, ele, per si, parece ser uma estrutura que aumenta risco de formação de trombo. Outra grande pergunta, dúvida que a gente tem no dia a dia, o câncer, o AVC relacionado ao câncer, né? O Cancer Associated Stroke. A gente tem no Brasil um mapa
relativamente pequeno de anticoagular esses pacientes, mas principalmente lá na Colômbia, quando a gente tinha uma recorrência desses casos, principalmente quando passou a fazer um segundo evento, não tinha uma etiologia bem determinada, um ESUS, por exemplo, e tinha uma neoplasia, aí quando não tinha contraindicação pela neoplasia, a tendência era anticoagular esses pacientes. Uma dica para anticoagular esses pacientes é o dedímero. Então, o dedímero persistentemente elevado aumenta o nosso conforto, vamos dizer assim, para iniciar a anticoagulação. Outra coisa que a gente não pode esquecer é o sinal de Trousseau, ou a síndrome de Trousseau, como é caracterizado, né? O sinal de Trousseau é outra coisa semiológica. A síndrome de Trousseau é quando você tem evento agudo, e aí tem que lembrar que é o seguinte, são êmbolos de mesma data, são êmbolos agudos. Então, o paciente tem um antigo ali na esquerda, depois fez agora um novo à direita, não. São eventos na mesma data, em que você tem pelo menos 3 territórios arteriais acometidos. 6 vezes mais chance de ser relacionada à neoplasia do que fibrilação atrial. E aí você é obrigado a investigar. Eu sempre conto a história de uma paciente nossa que fez Trousseau. A radiologia acabou não diagnosticando, não laudando que eram os 3 territórios. A gente checou na interconsulta da época da geral. A gente viu que eram os 3 territórios acometidos e pediu investigação para neoplasia. Ela já tinha TC de corpo inteiro. E, de acordo com o laudo da radiologia, não tinha alteração nenhuma. A gente pediu para eles revisarem, reavaliarem a imagem, e eles foram ver e viram um nódulo em mama. Foi para a mamografia, era um BRAF5, de fato, era adenocarcinoma de mama. Então, tem que ter cuidado, isso existe. Como eu falei, um elemento que pode ajudar a gente a determinar a indicação é, por exemplo, o dedímero. Então, o dedímero persistentemente elevado pode ajudar a gente na indicação de anticoagulação, desses casos. João, uma pergunta também frequente. Quando falha a anticoagulação? Em que paciente eu posso prever a falha de anticoagulação? A gente está com um paper interessante agora, com um banco de dados do pessoal do INC de Curitiba, do grupo da Cristel, que fez fellow na época que eu comecei a frequentar aqui, que eu comecei a pós-graduação aqui na escola. E aí ela tem lá um dado interessante que é sobre falência, pacientes que estavam usando a anticoagulação, falha na anticoagulação, estavam usando a anticoagulação, o fármaco que estavam utilizando, a dose que estavam usando e aqueles que falharam. E aí a gente percebeu que pacientes mais idosos e que tinham que tinham taxa de filtração glomerular mais baixa, eram que de fato faziam mais, que tinham mais chance de fazer falha. Era um grupo que tinha mais falha, na verdade, né? A gente não viu casualidade, porque foi uma avaliação retrospectiva, e aí a gente não tinha o dado de todos esses pacientes que não tiveram AVC, por exemplo, mas os que tiveram AVC e que estavam usando anticoagulação, aqueles que de fato mais falharam nessa anticoagulação, eram os que tinham fração de ejeção mais baixa, especialmente em comparação àqueles que estavam usando Marevan. A gente conseguiu comparar Marevan com o NOAC e viu que quem falhava mais, o NOAC, por exemplo, é que tinham taxa de filtração glomerular mais baixa. Então, a gente vai refinar esse dado ainda, mas é uma coisa que pode aparecer aí, que pode ajudar a gente a imaginar quem de fato poderia estar com fração, com falha, mesmo dando anticoagulação. Primeiro, estar com o Marevan, obviamente, está fora da faixa terapêutica. Então, 1.7 versus 2.8, por exemplo, a presença de fibrilação atrial, então, mesmo estando na faixa de fibrilação atrial, ainda assim é responsável por boa parte dessas supostas falhas de anticoagulação, e quando o paciente faz interação com outros medicamentos, eu tenho um hábito alimentar que é inadequado para o Marevan, por exemplo. Em relação aos NOACs, a concentração sérica desses medicamentos, certo? E aí, quem teve mais baixa nível sérico fez AVCs, inclusive AVCs mais graves, inclusive com mais alta chance de fazer uma oclusão proximal. Isso é um comparativo aí de quem fez AVC, de quem fez ART, quem fez oclusão de grandes vasos, então realmente está fora da faixa, aumenta o risco de você fazer um AVC mais grave. Esses pacientes fazem AVC mais grave porque eles fariam já AVC mais grave, né? Se você está anticoagulado, é que geralmente é uma causa cardioembólica, e aí são pacientes que naturalmente não fazem AVCs mais graves mesmo, e mais oclusão proximal. Essa é uma tabela muito importante, a gente não pode abrir mão de lembrar essa tabela. Então, se vocês forem guardar alguma coisa dessa aula, essa é uma das coisas que você tem que guardar. Dado com risco de interação, quem usa da biga, rivaroxa, apixabana, com quem usa amiodarona, diltiazem, verapamil. E aí, essa gotinha de sangue significa aumenta o risco de sangramento, e a fechadura significa a chave inglesa e a chave de fenda significa que você precisa ajustar a bolsa, certo? Os inibidores da protease troconazol, o quadrado vermelho, significa que você não deve fazer.
Você não deve utilizar. Fluconazol, claritromicina, aumento de sangramento em Rivarox, rifampicinas, tacrolimus não devem ser feitos nesses pacientes que estão em uso de anticoagulação com Dabiga, estão em anticoagulação com Dabiga, Rivarox e apixaban. Fenitoína, carba e fenobarbital, é o que a gente tem no SUS, então tem que ter cuidado. Idealmente, eles não devem ser utilizados nesses pacientes em uso de Dabiga, Rivarox e Apixa. Talvez a literatura é incerta sobre o uso com a endoxabana, né? E o fenobarbital aí talvez a exceção seja com a dabigatran. Então, cuidado com essas interações que a gente pode acabar causando nesses pacientes. Sobre a taxa de filtração glomerular, e aí a briga entre a Pixa e a varfarina, a gente tem o Renal-AF, que mostrou que a gente sim pode utilizar tanto a dose de 2,5,5, mas a 5 até mais utilizada nesses pacientes que tem inclusive, que estão em terapia substitutiva, ou seja, que estão em viados, certo? Então, realmente você pode utilizar. Quando iniciar a anticoagulação? Isso aí no contexto hiper-agudo, desculpe, no contexto agudo, a American Heart recomenda de 2 a 14 dias. O consenso europeu e o canadense, eles estratificam pelo NIH. Apesar de a gente saber que não existe muita lógica fazer só pelo NIH, pelas falhas inerentes ao NIH. Um score que pode ajudar a gente é o score HERS, inclusive tem até o aplicativo, HERS, desenvolvido pelo grupo da Elizabeth Marshall, lá do Johns Hopkins, em Baltimore, que utilizou 3 variáveis: o volume da isquemia, a idade do paciente e a taxa de filtração glomerular. Eles viram transformação hemorrágica dentro de 14 dias naqueles pacientes que estavam em regime de anticoagulação. E o Prophet, que pode ser útil na estratificação no risco de transformação hemorrágica naqueles que não fizeram anticoagulação. E aí lembrar das variáveis do Prophet, né? Sexo masculino, glicemia acima de 80 180 na admissão, o aspix menor igual a 7, sinal da artéria cerebral média hipertensa, presença de leucaraiose, e aí a gente utilizou desde o Fasicas 1, 2 e 3, né? Aquele Fasicas periventricular, síndrome lacunar como aspecto protetivo, e a etiologia cardioembólica, quando você conhece que a etiologia é cardioembólica. E aí tem o Prophet PC, que está em revisão, que utilizou 4 dessas variáveis: o sexo masculino, a glicemia na admissão, o NIH e a etiologia cardioembólica, para predizer risco de transformação naqueles pacientes que estão lá atrás. Isso aí é só sobre uma ideia que a gente tem, que já está, na verdade, está bem adiantado escrito, na verdade, já deveria ter terminado, mas já está bem adiantado, faltam os detalhes, que é sobre estimar, teoricamente, o melhor tempo para iniciar essa anticoagulação, em tempo de 2 a 14 dias, estratificando os pacientes pelo Prophet PC, usando varfarina ou NOAC, dependendo, é um estudo pragmático, dependendo daquilo que o serviço tem disponível, que prevê rolar cerca de 300 pacientes, e aí a gente pretende tentar ajudar um pouco a literatura a clarificar essa dúvida. Aclarecer essa dúvida. Qual é o tempo ideal de início de anticoagulação nesses pacientes? Nesses pacientes. O videozinho já está um pouquinho caduco, um pouco antigo, mas só falando na época da campanha mundial do AVC, eu sugiro que vocês vejam esse vídeo do Einstein, um vídeo muito bonito, falando sobre o conceito de tempo é cérebro e sinais de reconhecimento do AVC. Muito bem, pessoal. Dúvidas, questionamentos, críticas? Eu esqueci só de colocar o Action CVT, na verdade, que foi apresentado agora no Congresso Americano, no ASC, falando sobre a segurança, né? Ele falou sobre segurança, um estudo retrospectivo, baseado no grande banco de dados nacional, que avaliou o uso dos novos anticoagulantes para pacientes com trombose venosa cerebral. A gente tem evidência de uso do Pradaxa, da dabigatran, mas agora a gente tem uma evidência de segurança, não é recomendação de uso, mas evidência de segurança do uso dos outros anticoagulantes nos pacientes com TVC. Dúvidas? Oi, João. Eu não acompanhei desde o começo, então não sei se você já falou sobre isso, mas era para te perguntar sobre anticoagulação, tempo de anticoagulação em um paciente com trombo de IVE, se você viu alguma coisa mais recente sobre isso.
Não, tá mudo. A sua pergunta falhou. Repete aí, por favor. Ela perguntou sobre o tempo de anticoagulação em quem tem um trombo no VE detectado pelo eco. Para iniciar a anticoagulação, João. O tempo para iniciar a anticoagulação? É porque a gente tende a ser um pouco mais precoce, né? Quando tem um trombo no ventrículo. Mas com AVC agudo, Nath, só para a gente entender. Não, um paciente que teve um AVC agudo e na investigação ainda com o paciente internado foi identificado um trombo no ventrículo. Duas dúvidas, na verdade. Uma é que eu vi recentemente um pessoal da cardio falando sobre um estudo egípcio, mas não randomizado, falando sobre o uso do xarelto. E eu já vi alguns cardiologistas se antecipando e indicando o xarelto para paciente com trombo no ventrículo esquerdo, apesar de não ter evidência de estudo randomizado. E a outra questão é sobre início de anticoagulação, porque a gente acaba atendendo mesmo a ser mais precoce. Estão me ouvindo agora? Sim, está falhando um pouquinho, mas dá para ouvir. Vai lá. Se falhar, eu te aviso. Está falhando, João. Tenta sair e entrar. Você está me ouvindo, Natália? Eu tiro o vídeo. Tirar o vídeo ajuda. Tá, Natália. Enquanto ele entra, tá, Natália? Em relação ao tempo de voltar, de iniciar a coagulação no AVC agudo, agora sim, João, pode responder. Sim, mas sua imagem está atrasada, João. O celular, acho que eu vou pelo celular. Tenta tirar o vídeo, João. Deve estar atrapalhando. Desculpa. É porque realmente o computador que ele está instalando, ele está reiniciando o Windows e acaba atualizando desse falha. Desculpa. Vamos lá. Agora está perfeito. Estou pelo celular agora. Vamos lá. Nath, primeira pergunta. Sobre o trombo de VE. Aquela história. Corra contra o tempo. Quanto mais precoce, melhor. O limitante é realmente o tamanho da lesão, ou o NIH, né, se você for seguir o protocolo europeu, cardiológico ou canadense. Mas a questão é, lesões que você senta seguro intracranial, falando em termos de tecido cerebral, você tem que iniciar o quanto antes, quanto mais precoce possível. E aí a sugestão é você utilizar esses scores que podem tocar a bola para a transformação hemorrágica. O HERS, por exemplo, ou até mesmo o Prophet. Ele poderia te dar essa luz. O HERS até com mais segurança, porque o HERS realmente estudou isso. Então, seja mais precoce possível dentro com trombo de VE. Eu costumo ser um pouco tranquilo. Então, quando eu vejo que realmente é um paciente com baixo risco de transformação hemorrágica, eu costumo fazer bem mais rápido. Mas aquela história, opinião, eu não me considero nem especialista, que eu estou engateando ainda, mas é uma opinião, assim, bem pessoal. Segunda pergunta que você fez foi em relação à Rivaroxa. Já vi, eu dou plantão com um cardiologista lá no Samaritano e eu sempre gosto de jogar problemas para eles, porque realmente são 4, 5 cardiologistas ao mesmo tempo dando plantão. Então, eu gosto muito de conversar com eles. Realmente eles têm usado cada vez mais rivaroxabana para trombo em VE. Eles têm mostrado que, de fato, é seguro, à exceção daqueles pacientes que têm um trombo muito grande. Então, parece que o trombão assusta mais, e aí eles acabam realmente fazendo anticoagulação plena nesses casos com métodos tradicionais, né? Assim, usando varfarina e antes o bridging com heparina. Beleza, obrigada, João. Nada que é isso. João, eu posso aproveitar... Pode falar, Gisele. Não, era uma pergunta rápida. Era só... ele passou bem rápido pelo Treat-CAD, né? Eu queria saber se o Treat-CAD mudou algo na condução dele dos casos de dissecção, né? Por não conseguir mostrar a não inferioridade, é um trocadilho de palavra, né? Mas no estudo, a aspirina não foi não inferior ao antagonista de vitamina K, né? Então, eu queria saber se isso mudou aí a tua maneira de conduzir dissecção, se você tem anticoagulado mais. Eu tenho anticoagulado, na verdade, cada vez menos, doutora Gia, assim, os casos que eu tenho visto, não são casos muito frequentes, mas eu tenho anticoagulado cada vez menos. A tendência é realmente deixar AES, tenho tendência a deixar AES nesses pacientes,
Quando é um evento, às vezes o paciente chega com 2, 3 dias já dissecado, por exemplo, aí a indicação fica cada vez mais caduca, né? Se eu não me engano, na Medicina eles fazem com 24 horas, né? Para todo mundo com 24 horas de dissecção determinada. Mas quando é um caso recorrente, por exemplo, quando o paciente faz 1, 2 eventos, aí você fica mais atento para tentar fazer anticoagulação. O limitante também é a lesão. Então a gente não pode esquecer que a lesão lá em cima, quando você anticoagula muito precocemente, pode ter problema em relação aumenta o risco, né, de transformação hemorrágica, por exemplo. Então o cuidado seria esse. Essa pergunta eu fiz várias vezes ao professor Moy, lá na Colômbia, por exemplo, várias vezes. A gente viu alguns casos. O próprio professor Welkin, por exemplo, a gente tinha um caso que a gente viu com ele na interconsulta do stroke, e aí eles são mais tranquilos, assim, eles realmente em iniciar heparina. Eu não vi nenhum caso usando, eles realmente não tem indicação até agora, a gente realmente faz só a aspirina mesmo. Mas se a gente for o professor Kaplan, ele mesmo respondeu naquela live que ele participou do Global Stroke Alliance, o Must Given Heparin, né? Mass General Must Given Heparin. E se você pegar o TREAT-CAD, né, então assim, ele é uma evidência de um estudo randomizado, controlado, que não mostrou a não inferioridade da aspirina, né, então teoricamente a gente deveria estar usando varfarina, com base no TREAT-CAD, né. Voltar a anticoagular, né. Eu compartilhei minha tela, eu queria fazer um exercício bem rápido de um caso, aproveitando a aula do João Breiner, eu não combinei com ele, viu, gente? Não é marmelada, tá? Posso apresentar, João? Claro, doutora Mara, por favor. Tá, vocês estão vendo aí? Ô, Marita, só pelo trocadilho, então, não haver não inferioridade pressupõe superioridade. Eu sei que não é possível falar isso, mas é essa a ideia, né, Gi? Na verdade, são conceitos estatísticos diferentes, né, Fabiano? E você usa o conceito da não inferioridade quando você está começando a testar uma terapia, né? Então, você primeiro mostra que é não inferior, e aí você fala, se é não inferior, tanto faz usar um ou outro. E aí você parte para o teste de superioridade, que utiliza uma metodologia estatística diferente, né? Então, é como se a gente estivesse começando de novo, engateando nas dissecções, assim, vamos testar essa droga nova que se chama aspirina, porque ela é mais segura e vamos ver se ela é não inferior à varfarina para depois a gente fazer um estudo de superioridade. Então, no TREAT-CAD, a aspirina não foi não inferior. Foi não inferior. Se não é não inferior, significa que tem diferença, né? É isso, aí você nem parte para o teste de superioridade. Perfeito, né? Perfeito. Doutora, mas só uma questão, que eu li esse estudo com um pouquinho mais de detalhe, e ele, por exemplo, eu fiquei muito na dúvida, porque ele não utilizou dupla, né, enquanto que quando a gente vai lá para o CADIS, 25% dos pacientes utilizaram dupla antiagregação, e tem aquela outra questão também, que sobre essa faixa da não inferioridade, não? Oi? Eles usaram uma faixa de 12%. Eles utilizaram uma faixa de 12%, que é um pouco também, que foi um pouco questionável. Uhum. E, assim, eles também, com relação ao desfecho, o desfecho ele não foi um desfecho puramente clínico. Tudo bem que para você ter, ele coloca, né? Para você ter um desfecho puramente clínico, você precisaria de um N de pacientes muito grande e não seria, pensando que dissecção não é uma doença tão comum, não seria muito difícil fazer um ensaio clínico randomizado que atingisse esse N de pacientes. Mas, enfim, assim, levanta essas questões se a dupla antiagregação não seria diferente da questão do Marevan, né? E ele fala também uma outra questão sobre a gravidade dos pacientes inicialmente, né? Que, no caso, sei lá, o desfecho de imagem que ele usou foi desfecho de sangramento, também entrou no sangramento no SWI como desfecho de imagem. Então, assim, essas coisas foram um pouco questionáveis. Até eles usaram, tem mudado a prática de vocês, assim? É só para eu aprender. Nath, eles usaram também o conceito de sangramento, mas mesmo não sintomático, né? Então, mesmo sangramento assintomático, que a gente sabe que na SWI vai acontecer uma quantidade bastante alta de pacientes. Mas deixa eu devolver a pergunta, doutora Gi. E aí? Não, João, eu queria justamente fazer esse exercício. Eu acho que a Nath pontuou algumas críticas ao estudo, e eu volto, porque eu sempre falo no Arumba, né? Tem uma série de críticas, desfecho mal escolhido, a não uso da dupla antiagregação, que era o que a gente tinha de melhor evidência, né? Mas é um estudo randomizado controlado que a gente tem no momento. O que ele me diz com certeza, né? Então,
Possivelmente eu não devo usar só aspirina nesses pacientes, né? Parece que tem uma diferença. Talvez devesse acontecer um estudo com dupla versus varfarina, que eu não sei se vai acontecer, né? Ou com dupla versus DOAC. É muito difícil fazer um estudo desse, né? Mas isso me fez ficar mais atenta e eu tenho sido mais liberal em anticoagulação. Tanto depois do TREAT-CAD quanto depois da aula do Kaplan. Então, a Eva sempre fala que esses estudos não foram agudos, então a gente não sabe muito como é que isso se comporta dentro da primeira semana, né? Então, se continua usando os marcadores, então, Doppler transcraniano, DTC com microembolia, me faz sempre anticoagular, e me mudou um pouco a minha conduta em dissecção. Eu tenho sido mais liberal para anticoagular, apesar de eu concordar com você que eu anticoagulo muito menos do que eu antiagrego. A maior parte dos casos eu antiagrego e duplo antiagrego. Não uso só a S também. Lá em Fortaleza a gente eu acho que para fazer um estudo que possa responder essa pergunta, Natália, em estudo regional, esquece. Porque, assim, se for pegar centro só da Europa ou centro só americano, não vai responder. É uma doença menos frequente, né? Você teria que engessar o tipo de tratamento que você vai fazer, né? Ou um ou o outro, né? Então, assim, você vê o próprio CADIS é uma pulverização de tratamento, né? Teve gente que usou AS, teve gente que usou clopidogrel, teve gente que usou dupla, né? Então, que é uma das críticas ao CADIS, né? Só lembrando, né, perdão, já acomodando vocês, não inferioridade, no estudo não inferioridade, a gente não consegue afirmar se existe a diferença de superioridade de um lado ou de outro, né? Sim. Então, assim, metodologicamente falando, né, você não consegue afirmar se, apesar da gente saber, obviamente, que provavelmente só o AS não é o suficiente por uma questão de base biológica, né, por metodologia estatística pura, né, a gente não tem como afirmar qual lado que é superior, né, se você apenas empoderou, entre aspas, o estudo para não inferioridade, né, ele não consegue dizer nada mais além disso, né. Mas parece que o benefício da anticoagulação, no caso da dissecção, seria maior nos primeiros dias, especialmente nos primeiros 3 dias, que é justamente o período que a gente tem mais receio de fazer anticoagulação, né? E como ficaria essa questão? Eu acho que havia no passado a doutora Mara Amélia falar sobre isso no Neuropost, ela falou algo sobre isso, sobre dissecção, que às vezes nos 3 primeiros dias, me parece que se você flagrar nesses primeiros dias, você considera começar a anticoagulação, depois só antiagregação. Então fica essa questão, que se o benefício parece ser maior nos primeiros dias, e tem essa questão da lesão, né, que contraindicaria uma AVCI, uma anticoagulação precoce. É o que o João falou, comentou num dos slides dele, né? Você não deve considerar só a etiologia, você tem que considerar a etiologia, você tem que considerar o tamanho da lesão isquêmica. São várias coisas que você tem que considerar para iniciar mais precoce e iniciar menos precoce. Então, depende. Por exemplo, se for uma dissecção num AVC de território cerebral média, você vai ter que esperar um pouco mais para iniciar a terapia anticoagulante. Se for uma dissecção de vertebral com uma lesão pequenininha na região da ponte, do tronco, você vai iniciar logo de cara a anticoagulação. Complementando também só um pouquinho da aula do João, né, sobre doença de Chagas, rapidinho, né, o problema, né, principalmente da indicação de anticoagulação, né, que ele é baseado muito em extrapolação de conhecimento, principalmente de profilaxia primária, né, então, por exemplo, aqueles guidelines, né, que você mostrou que geralmente é utilizado no guideline de latino-americano, né, de tratamento para doença de Chagas, aneurisma apical, chá de Vasque, fibrilação atrial, etc. Ele, por exemplo, não é igual no guideline brasileiro, que é o último, né, de 2015, que tira o aneurisma apical, por exemplo, né? Por quê? Não sei, mas retira. O uso de NOACs, né, que é usado mais em guidelines de cardiologia, né, baseado não em profilaxia secundária, né? Então, assim, na verdade, a gente não sabe, né, qual é o anticoagulante ideal para ser feito, né? O fato é que a gente não tem evidência ainda de DOAC para ser usado para Chagas, né? O ideal é que tivesse um trial, né, com 3 braços para poder responder essa resposta, né? Já que você falou, mestre, vamos te explorar um pouquinho. Na série de vocês, eu vi que vocês têm um banco, vocês trabalharam com pacientes com Chagas. Vocês tinham, de fato, pacientes anticoagulados, e quais eram as principais razões que você via da anticoagulação nesses casos?
A maior parte dos pacientes tinha miocardiopatia dilatada, a maior parte deles tinha fração de ejeção baixa, né, abaixo de 30%, o FA, né, assim, eles eram bem graves, né, digamos assim. A gente costumava ser um pouco mais, digamos, permissivo. Por exemplo, se você tinha uma etiologia cardiológica possível por 2 eventos não lacunares em tempos parecidos, né, a gente anticoagulava também, porque cairia no cardiológico possível dentro do classificação CSS-TOUCH, né. Aí, teoricamente, né, se você utilizar o guideline de profilaxia de se é uma etiologia cardiológica, você anticoagula, né? Aí, teoricamente, você não tem alterações cardíacas importantes, mas a gente anticoagulava também. Lembrando que a gente fez um último score, que eu até trabalhei com a doutora Gisele, né? Que nós fizemos um modelo de Random Forest com inteligência artificial para classificar a etiologia cardioembólica nos pacientes. Atualmente é a melhor ferramenta de classificação etiológica dos pacientes chagásicos, né? É uma árvore de decisão, né? Um Random Forest, mas no final faz uma árvore de decisão. Não é perfeito, 70% de acurácia, mas é a melhor coisa que temos até agora, né? Considerando que todo o resto é baseado em conhecimento de cardiopatia isquêmica, né? Que não é... Sim, a gente sabe que é bem diferente da chagásica. E lembrar para os fellows e para os residentes, pessoal, que o último protocolo que a gente tem para AVC isquêmico no Brasil é de 2013, e ele recomenda as pesquisas de sorologia para Chagas para todos os pacientes com AVC isquêmico, tá bom? Então, idealmente é que a gente ainda cumpra isso e peça sorologia para Chagas para todo mundo. Mara, congelou sua tela. Ah, não, voltou. Posso mostrar? Por favor. Tá. Então, é bem rápido, tá? 83 anos, miocardiopatia, fração de ejeção de 40%, FA flutter. Teve um AVC em novembro, tá? Um AVC de território posterior e foi para casa, tá? E aí recorreu ao AVC, eu vou mostrar para vocês, tá? Ela foi para casa com Eliquis, tá bom? Com a apixabana, tá? Então, esse é o AVC inicial. Ela tinha miocardiopatia dilatada, né? E ela foi para casa com a apixabana. E aí, 2 meses depois, ela tem novas lesões, tá? Agora nos 2 tálamos, tá? E o que fazer? Tá usando a apixabana, tá? Tem 84 anos, tem uma disfunção renal com uma creatina de 1,4 e foi optado por deixar uma dose de 2,5 de 12 em 12 horas de apixabana, tá? De apixabana, 2,5 miligramas de 12 em 12 horas. Então, eu queria a opinião de vocês aí, staffs, o que fazer. Primeiro, até considerar que tipo de AVC foi esse, né? Será que foi cardioembólico? Ela tem motivo para ser anticoagulada, mas foi cardioembólico, foi lacunar? E a segunda coisa, o que fazer quando há uma recorrência usando um anticoagulante? Ei, Marita, naqueles artigos clássicos de Tálamo, isso é interessante quando a gente pega as 4 regiões, porque ele até ajuda a gente a definir etiologia, né? Então, as regiões mais centrais e posteriores são mais embólicas, as regiões mais anteriores e laterais são mais lacunares. Então, tem cara de embólico sim, né? Então, um dos motivos do Chamber of Secrets, lá, que é aquele artigo que a gente sempre fala no Tálamo, do Practical, é um pouco também nos ajudar nessa questão etiológica. Quando é mesial desse jeito aí como o dela, eu acho que tem que presumir que é embólico sim. E aí vão sofrer agora para, na verdade, buscar outras causas que a gente não pensou inicialmente de embolia, que a apixabana pode não ser suficiente. Eu também concordo. Eu acho que tá bem evidente que é uma lesão embólica. A primeira imagem que a senhora mostrou, até fiquei na dúvida se não podia ser território de coroideia anterior. Mas, na verdade, depois dos outros envolvimentos, parece, na verdade, mais lesão talâmica, né? Assim, a gente tem até que lembrar da lesão na artéria de Peycheron, quando tem envolvimento talâmico bilateral, né? Tem que lembrar desse detalhe. Geralmente, realmente, é um envolvimento mais medial. É embólico, pelo contrário. A literatura, infelizmente, não fala, pelo menos eu não tive acesso a... Não achei nada que falasse sobre isso, sobre trocas. O que tem que ver é a possibilidade de trocar o NOAC, especialmente o NOAC que tivesse pouca necessidade de ajuste pelo clearance, tem que ver qual era o clearance dela. Ver interação medicamentosa, ele pode estar com baixo nível sérico do NOAC, então, apesar de não comercialmente disponível, dá para dosar, em alguns centros eles dosam o nível sérico do NOAC, ou se for um antifator 10 ativado, dosar a atividade do fator 10A ativado,
Pronto, basicamente seria isso. Associar com uma aspirina a gente não tem evidência, associar com clopidogrel não tem evidência, pelo contrário, né, as dupla ou tripla anticoagulações, o uso de antitrombóticos aumenta, na verdade, aumenta o risco de sangramento. Então, o que eu faria? Eu tentaria primeiro mudar para o NOAC, tira a Pixa, coloca um outro NOAC, e iria revisar toda a interação medicamentosa que ela possa ter. Doutora, eu posso tirar uma dúvida? Nesse caso, qual que era o peso e a altura da paciente? Porque pela creatina... Muito importante sua pergunta, Rony, muito importante, tá? Esse é um ponto bem crítico desse caso. Ela tinha uma creatina de 1,4, veja só, o peso dela 78 quilos, a idade 84 anos. Só teria um critério, né? Então, teoricamente... Veja, ela tem um critério, ela não teria dois, né? E lembrar que daqueles 3, você tem que ter 2, né? Uhum. Então, assim, talvez, nesse caso, uma opção seria aumentar a dose, será que é isso, né? Ela estava usando 2,5 só? 2,5 de 12 em 12 horas, com a creatinina dela, pela miocardiopatia isquêmica dilatada, variava de 1,2, 1,3, 1,4, é aquele doente cardiorrenal, né? Se você pega um pouco mais no cardio, vai para um pouco mais no rim. Não. E aí a decisão em conjunto antes da alta foi essa, olha, vamos deixar 2,5 por causa do risco, da idade, dessa disfunção renal, etc. Então, agora com a recorrência, a dúvida permanece, né? O que é que a gente vai fazer? Vamos aumentar e assumir o risco? Entendeu? Bem difícil. Inclusive, tem até aquele estudo que a doutora Gisele mostra, né? Que, assim, nem você usar a dose baixa em relação ao que é recomendado, não só você não diminui o risco de sangramento, como você aumenta o risco de lesão isquêmica, né? De recorrência de eventos. Pois é, eu acho que aí tem duas mensagens da aula do João complementando com o da Mara. Eu acho que a gente tem que ter menos medo de anticoagular e precoce e tem que ter menos medo da dose plena para ter esse cuidado. Eu acho que isso vai acabar sendo um mote progressivo aí desse cuidado. Eu acho que a gente vai ficar com menos medo de ser agressivo. Exatamente. Baixos níveis séricos, interações medicamentosas aumentam o risco de isquemia, né? Então, realmente tem que ter esse cuidado. Você tem que ver se a dose é adequada. Não é só da NOC, ponto. A gente passa, NOC está tranquilo, seu Francisco. Está tudo 100%. Não, tem que ver se a dose está adequada, realmente. A dose adequada, se o NOC está adequado para aquele perfil de paciente, qual o perfil medicamentoso dele. Nossos pacientes, eles são pacientes de polifarmácia, então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Boa. Eu queria fazer, eu sei que já tá, a hora está um pouquinho adiantada, mas, doutor João, queria fazer uma pergunta, né, aproveitando uma pergunta um pouco mais simples e mais prática. Primeiro, parabéns realmente pela aula, e segundo, lembrando que a gente está naquele mês do contínuo, né, de saúde da mulher, e ontem também foi o dia da mulher, então parabéns a todas. Mas, doutor João, minha pergunta é realmente assim, com relação à mulher gestante, 2 cenários, por exemplo. Aquela mulher que está gestante, que ela tem um antecedente, por exemplo, de uma SAF ou outro tipo de coagulopatia durante a gestação. Como deve ser a conduta dela, né, do manejo da anticoagulação. E o outro cenário aquela mulher que está gestante, ela não tem nenhum antecedente e que ela faz um evento isquêmico durante a gestação. O que é que a gente tem que tomar, o que é que a gente tem que ter em consideração nesses 2 cenários? Primeiro perfil, paciente que tem uma trombofilia sabidamente conhecida, ou tem uma doença trombogênica sabidamente conhecida, que fez eventos isquêmicos, ou tem uma alta chance de evoluir para eventos isquêmicos. Anticoagulação com Clexane. É aquela paciente que vai levar para casa e tomar Clexane. Marevan, ele é teratogênico, não deve ser utilizado, especialmente nas primeiras semanas de gestação. Liquemina não tem condição, ninguém vai usar bomba em casa. Segundo ponto, o paciente fez isquemia durante a gravidez, aspirina. A gente tem indicação é aspirina, certo? Exceto, como eu falei, se for uma trombofilia sabidamente conhecida, de alto risco, aí sim você poderia apelar para anticoagulação com o Clexane. Mas, respondendo objetivamente, Clexane, dose de anticoagulação, e o segundo é a aspirina.
Excelente. Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? 11h30, então, a visita. Até mais, gente. Até mais. Espera Tchau, aí, bom dia. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, bom dia.